Fala galera, continuando aí o nosso curso básico de gerenciamento e diagnóstico de FortiGate. Primeiro tópico, eu vou passar aí um overview de conceitos básicos aí que vocês precisam entender, precisa estar claro aí na mente de vocês, antes da gente prosseguir aí com os próximos capítulos. Hoje eu vou falar sobre a diferença de um Firewall UTM e um Firewall Next Generation Firewall. Qual que é a diferença aí dessas duas tecnologias? E qual a diferença aí de uma filtragem stateful e uma filtragem stateless, que é uma filtragem com estado e uma filtragem sem estado. Vamos começar aí com o UTM versus Next Generation Firewall. Next Generation Firewall ou Firewall de próxima geração, eles são definidos como firewalls com sistema de prevenção à intrusão, inteligência de controle de aplicativos e usuários. O UTM, Unified Threat Management, ou gerenciamento unificado de ameaças, ele é um firewall que ele possui todas as funcionalidades de um Next Generation Firewall, com tecnologias adicionais, como o URL Filter, que é um Web Filter, o Email Security, VPN, Wireless Security e outros recursos aí, DLP e outros recursos. Só para esclarecer aí para vocês, galera, um firewall quando fala de Next Generation Firewall, quando fala de um firewall com essa característica, geralmente os fabricantes estão se referindo à capacidade de IPS, a feature de IPS e Application Control. Eles podem colocar alguns recursos adicionais, mas quando você ouve Next Generation Firewall, a ênfase aí é em IPS e Application Control. Geralmente é vendido essa característica aí. O UTM, ele possui um Application Control e um IPS, mas ele tem outros recursos que se enquadram aí na característica de UTM. Um Web Filter, um email Filter, VPN, Wireless Security, DLP, tem outros recursos aí. Uma diferença básica é a performance de um Next Generation Firewall para um UTM. No próximo capítulo vocês vão ver aí sobre modelos de equipamentos e licenciamento, vocês vão compreender melhor isso. Geralmente um UTM, um firewall que é só UTM, geralmente ele é um firewall menor. Ele é um firewall assim não tão parrudo quanto um Next Generation Firewall. Então aí uma diferença básica seria a performance. Já que ele é um firewall menor, ele possui uma performance inferior a um Next Generation Firewall que é classificado geralmente aí nos modelos acima aí de um firewall, por exemplo, de 3090 costuma ser um firewall assim classificado como UTM. Outra diferença, por exemplo, uma coisa também que vai diferenciar, por exemplo, se você tem um firewall aí acima de um 90, de um modelo 90, ele se enquadra num firewall que pode ser um Next Generation Firewall. Ele tem os requisitos aí de performance para ser um Next Generation Firewall. Mas quando você vê o capítulo de licenciamento que eu vou passar, vocês vão ver que vai ter uma licença que é só de Next Generation Firewall. E aí eles vendem apenas o Application Control e o IPS. Eles vendem alguns recursos a mais, como inspeção SSL e outros recursos, mas a ênfase aí da performance vai ser em Application Control e IPS. Seu firewall ele tem condições para ter outros recursos, mas o licenciamento é o que vai habilitar e desabilitar as features que você contratou com seu fabricante, por exemplo, com a Fortinet. O UTM, por exemplo, o seu Firewall Next Generation Firewall, ele pode ser um UTM e um Next Generation Firewall. Se você comprar o licenciamento aí que contempla todas as features, você vai ter no seu firewall, ele vai ter a característica, as features de um UTM e um Next Generation Firewall. E aí você vai atuar com tudo assim com uma performance maior. Você vai ter todos esses recursos e o seu firewall, assim, por ser um firewall maior, você vai conseguir habilitar mais coisas, vai ter um desempenho melhor utilizando tudo isso aí. Essa é a diferença básica, essa é a diferença aí. Muita gente me pergunta, mas eu não entendo direito a Firewall UTM, Next Generation Firewall. Tá aí explicado, se vocês tiverem alguma dúvida disso daí, comenta também, que eu vou responder vocês.
e vamos partir aqui para o próximo tópico. Stateful versus stateless. Quando a gente fala disso, a gente está falando no modo de filtragem aí dos pacotes, no modo aí que o FortiGate interpreta a seção aí do pacote. Lembrando que o FortiGate ele é um firewall stateful. Esses dois métodos de filtragem, eles foram os dois primeiros e principais mecanismos de filtragens de pacotes presentes nos firewalls. Lembrando aí, galera, que firewall, apenas firewall, é um firewall, lembra do iptables aí, é um firewall que filtra endereço de origem, endereço de destino e filtra as portas. Ele dropa ou ele aceita, ele não foge disso. Por isso que o Next Generation Firewall e o TM, eles vieram para quebrar isso, para trazer mais recursos aí numa característica só de firewall tradicional. A filtragem sem estado e com estado, stateless e stateful, elas formaram a base para a construção e evolução das soluções aí de firewall. Atualmente o mecanismo mais utilizado é o stateful, que o FortiGate ele é um firewall stateful. A maioria aí dos firewalls hoje em dia eles são stateful. E a seguir eu vou mostrar aí uma breve diferença e algumas diferenças básicas aí entre uma filtragem stateful e uma filtragem stateless aí, só para você fixar essas diferenças. Filtragem stateless ou sem estado. O firewall ele não tem conhecimento sobre as conexões, ele não é orientado à conexão. Cada pacote que passa pelo firewall ele é avaliado pelas regras estabelecidas. Geralmente esse tipo de firewall ele possui uma quantidade de regras maior, porque você precisa criar uma regra tanto para entrada e saída dos pacotes. Você vai ver a diferença aí do stateful. E por esse motivo, por esse tipo de filtragem agir dessa maneira, você fica meio engessado, você não consegue colocar muitos recursos de segurança. Filtragem stateful ou com estado. O firewall ele tem conhecimento sobre todas as conexões. O firewall ele é orientado à conexão. Ele se baseia aí na tabela de conexões ou a tabela de estados aí presente no firewall. E todo o início de conexão é registrado. Quando um pacote retorna, o firewall ele consulta a tabela de estados, ele valida se existe uma conexão associada. E se tiver uma conexão associada, ele permite o pacote voltar, sem processar regras, sem olhar para mais nada. Ele vai permitir isso automaticamente. Caso não exista, o firewall vai descartar o pacote. Que aí já pode ser até uma característica de ataque. Ele já tem essa inteligência, já entra aí, por isso que eu coloquei, com segurança. Já consegue entender isso e você já consegue estabelecer, colocar recursos de segurança em cima dessa filtragem. E por esse motivo, dele olhar a tabela de conexões, você vai ter uma quantidade menor de regras aí no seu firewall. Você não vai precisar criar uma regra para ida e volta do tráfego. Você vai criar uma regra só de ida e a resposta desse tráfego vai voltar se baseando na tabela de sessão. Galera, foca na tabela, na filtragem stateful, que é o que o FortiGate é um firewall stateful, é o que você vai precisar mais ter esse conceito claro aí na sua mente, para você tanto trabalhar com o FortiGate como qualquer outro firewall. O FortiGate ele é um firewall stateful, então muitas informações são decididas no início de uma sessão, nos primeiros pacotes. Para qualquer sessão de tráfego, apenas duas pesquisas são realizadas. Uma no primeiro pacote que é enviado pela origem e outra no primeiro pacote que é enviado pelo respondedor. Origem e destino. O pacote vai e vai ter uma resposta dessa requisição. Depois disso, toda a informação de roteamento é escrita na tabela de sessão do FortiGate. Assim, os outros pacotes são roteados de acordo com a tabela de sessão e não pela tabela de roteamento. Dessa forma, todos os pacotes que seguem a mesma sessão seguem o mesmo caminho, mesmo que haja alguma mudança aí de roteamento. É aquela coisa que eu falei, você vai entender melhor isso na hora de você precisar criar uma regra.
Por exemplo, você tem aí uma VPN, você vai entender isso mais pra frente aí quando eu falar de regra, quando eu falar de roteamento. Você tem uma VPN, um exemplo básico, uma VPN site to site. Você está na empresa A, sua empresa precisa se comunicar com a empresa B. Rafael, preciso criar regra de ida e volta para que haja comunicação entre o tráfego interessante aí configurado nesse túnel. Você precisa primeiro definir como que vai ser feita essa comunicação. Quem vai originar, quem vai fazer a requisição, quem precisa fazer a requisição. A empresa A apenas vai fazer uma requisição, precisa acessar a empresa B, então a empresa A ela vai startar aí essa requisição. Se for só esse o cenário, só a empresa A precisa acessar a empresa B, a empresa A está iniciando a requisição. Então você precisa, no firewall da empresa A, criar uma regra permitindo aí a VPN, as redes aí interessantes, acessar o firewall os IPs de origem do firewall da empresa B. A resposta dessa requisição, a resposta desse tráfego, você não precisa criar uma regra nova para permitir isso. O FortiGate vai olhar a tabela de sessão, por ele ser um firewall stateful, e vai ver que já existe uma sessão associada a esse pacote. E aí ele vai permitir. Isso é o comportamento stateful, galera. Se os dois lados da VPN, empresa A e empresa B, iniciam a requisição, então você precisa criar uma regra de ida e uma regra de volta, porque dos dois lados é iniciado a requisição. Deu para entender, galera? Tentei explicar aí da maneira mais simples possível aí o que é o TM, o que é o Next Generation, o que é uma filtragem stateful e uma filtragem stateless. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui na descrição. Não esquece de compartilhar aqui para aqueles seus 5 amigos aí de trabalho, seus cinco amigos da área aí, que tem interesse pela Fortinet, tem interesse pelos produtos. E não deixa de se inscrever e acompanhar aí os próximos vídeos aí desse curso, dessa série, que vai estar bem legal. E esse PowerPoint aqui eu vou fornecer para vocês fazerem o download, para vocês terem aí, se quiser consultar mais para frente, consultar de uma maneira rápida aí. E até a próxima, galera.